Bem-vindos a mais uma aula do curso de Anomalias Congênitas, Vigilância no Rio Grande do Sul. Hoje a aula é de microcefalia. Eu sou a professora Lavínia Schiller Fatini, mas essa aula foi elaborada tanto por mim como a professora Luciana Friedrich. Então, em primeiro lugar, o que é microcefalia? A microcefalia é importante que a gente saiba que ela não é uma anomalia em si, mas ela significa uma medida do perímetro cefálico, como pode ser visto nesse slide, que é medido com uma fita métrica, que é menor do que a média da população. Mas por que então a gente faz essa medida? A gente faz essa medida porque quando o perímetro cefálico é muito menor, ele geralmente isso prediz que houve algum problema no sistema nervoso central. Então, é uma medida simples, mas muito efetiva como uma triagem para problemas no sistema nervoso central, especialmente o cérebro. Nós dividimos a microcefalia, e aí vocês podem ver que tem 3 figurinhas, de acordo com desvios que acontecem com relação à média da população. Então, nós temos à esquerda vocês veem uma criança que tem um perímetro cefálico adequado, tá? No meio tem uma criança que tem uma microcefalia, e depois, no terceiro, nós temos uma microcefalia bastante grave. Então, nós temos essa medida é importante, e agora nós vamos entender um pouquinho mais do que causa a microcefalia, como é que a gente vai poder diagnosticá-la. Mas a mensagem desse slide é: microcefalia é um sinal e não uma malformação em si, mas ela é um bom indicador de alguma malformação que pode estar dentro do sistema nervoso central. Dito isso, é importante que todo mundo saiba que a microcefalia ela pode acontecer por 2 razões principais. A primeira, porque o cérebro não se desenvolveu corretamente. Então, o nosso crânio, ele se desenvolve, ele cresce porque embaixo dele está o cérebro crescendo. O cérebro é que faz basicamente o crânio se desenvolver. Tanto é verdade que quando uma criança nasce, a gente palpa, né, as suturas que a gente chama, ou seja, não está soldado ainda, não estão soldados os ossos do crânio. Por quê? Porque o cérebro precisa continuar crescendo e isso só vai soldar mais adiante. Da mesma forma, então, se o cérebro não se desenvolve corretamente, o crânio não vai crescer muito, e isso explica o que eu falei no slide anterior, que a microcefalia é um bom indicador do desenvolvimento do cérebro. Mas também pode ter outras causas. A outra causa é quando essas suturas que eu falei para vocês antes se fecham antes do momento, e aí nós não temos o desenvolvimento do cérebro porque houve uma solda, uma fusão muito precoce dos ossos. E isso é importante detectar também porque nessas situações uma cirurgia resolve todo o problema da criança afetada. Outra coisa importante sobre o sistema nervoso central é que não existe um período seguro no desenvolvimento fetal, ou seja, qualquer tipo de agente ambiental, seja uma infecção, seja álcool, seja algum outro agente químico que possa chegar no sistema nervoso central, pode causar danos. Então, a síndrome Zika, por exemplo, a infecção no primeiro trimestre ou no terceiro trimestre de gravidez poderia levar a anomalias diferentes, mas com consequências. Não há período seguro para o desenvolvimento do cérebro. O desenvolvimento, inclusive, continua depois do nascimento. Conclusão disso que nós falamos até agora e algumas mensagens. Existem muitas causas para a microcefalia. Elas podem ser genéticas ou não genéticas, como as infecções da mãe durante a gravidez. O que nós chamamos de microcefalia primária ou congênita é aquela que nós detectamos ao nascimento, mas existe também o que nós chamamos de microcefalia secundária, que é a que aparece ao longo da vida do indivíduo. A classificação e o Código Internacional de Doenças, que é o CID-Q02, ele é baseado na gravidade.
Então, nós voltamos aqui aquelas 3 imagens de perímetros cefálicos em criança, em que nós temos à esquerda a circunferência craniana de uma criança normal, no meio uma criança com microcefalia e no terceiro, à direita, uma criança com uma microcefalia grave. Qual é a diferença entre essas 3 categorias? É que a criança do meio que tem apenas microcefalia não necessariamente significa que ela vai ter alguma doença ou complicação clínica. É a criança que nós podemos avaliar o desenvolvimento, porque pode ser como algumas pessoas são mais altas, outras são mais baixas, algumas vão ter um perímetro cefálico maior e outras menores. E finalmente, então, nós temos a microcefalia grave, que é essa criança que aparece bem à direita. Essa microcefalia é a que é importante que seja registrada, porque ela significa que teremos desfechos ou consequências em longo prazo no desenvolvimento dessa criança que devem ser tratados. Uma criança com microcefalia grave também deve ser investigada quanto à causa, seja por mecanismos laboratoriais ou radiológicos, e nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então, temos as classificações, e a classificação, que vocês veem ali de novo, essas 3 figuras, ela é baseada em desvios da média, de acordo com curvas de desenvolvimento que muitos de vocês já conhecem e que devem ser adaptadas para a nossa população. Então, nós temos as tabelas da Organização Mundial de Saúde que foram desenvolvidas para crianças que nascem a termo. A termo quer dizer no tempo certo de gravidez. E ela só tem diferença entre sexo. Claro, meninos e meninas têm tamanhos diferentes ao nascimento, também na cabeça, tá? A outra tabela que é mais importante, que está disponível também em todo o território nacional, é chamada tabela Intergrowth 21. Ela é 21 por causa do século 21 e ela é elaborada, então, de acordo também com a idade gestacional e com o sexo e contou com população brasileira, crianças brasileiras. Ela é muito importante para crianças que nascem antes do tempo. Então, às vezes, usando apenas a tabela da OMS, nós podemos fazer um diagnóstico de microcefalia que não é verdadeiro. Por que ele não é verdadeiro? Porque a criança nasceu antes do tempo, então ela tem uma cabecinha menor, porque ainda não chegou no tempo correto ao nascimento. Então, nesse momento, a gente fazer uma calibração para a idade gestacional é muito importante. Frequências mundiais e do Brasil. Esse slide é interessante porque as frequências, especialmente no Brasil e mesmo no Rio Grande do Sul, nós temos sempre que pensar em 2 períodos. Antes de 2015, que foi antes de o Zika chegar no Brasil, e depois de 2015. Para vocês terem uma ideia e por que foi detectado esse surto no Brasil em final de 2015, no mundo, a microcefalia grave, essa que é importante de ser registrada, acontecia de 1 a 3 em cada 10 mil nascidos vivos. Ou seja, esta é a linha base de microcefalia grave. Ou seja, a cada 10 mil nascimentos, entre 1 e 3 crianças terão microcefalia grave. Na América Latina, vejam, vamos colocar especialmente o caso do Brasil. Nós tínhamos em torno, a média histórica, 3 a cada 10 mil nascidos vivos, como é o predito para o mundo em geral. No Brasil, mais especificamente, havia também alguns estudos mostrando já uma prevalência um pouco maior de 3 a 5 para 10 mil. Mas vejam, depois que chega a Zika no Brasil, essa frequência sobe de 5 para 50 para 10 mil. Ou seja, é um aumento de 10 vezes numa anomalia rara e muito grave. E aí as pessoas pensam, mas no Rio Grande do Sul, Zika não chegou. Isso é uma ilusão. Zika também chegou no Rio Grande do Sul, mas com um impacto menor, e mais em algumas regiões onde dengue circula. Porto Alegre, para quem for de Porto Alegre, sabe
que nós temos dengue aqui e potencialmente temos também casos de Zika. Então, a vigilância é muito importante. E vejam, no Rio Grande do Sul, a nossa média histórica era um pouco menor, em torno de 1 para 10 mil, mas após a chegada do Zika, sobe para 6. Ou seja, não é aquele aumento enorme que tivemos no Brasil como um todo e no Nordeste mais ainda, mas mesmo assim um aumento significativo. E a pergunta, tanto para a América Latina, Brasil, como para o Rio Grande do Sul é: e agora? Porque nós tivemos o pico de Zika, esse pico de Zika diminuiu e como estamos agora? E aí a pergunta é, essa nós queremos responder com o projeto piloto. Viram a importância da vigilância? Então, microcefalia foi muito vigiada durante o período de Zika, depois ficou um pouco no esquecimento. Nós temos que continuar vigiando essas anomalias, porque se aumenta a Zika, se aparece uma nova epidemia de alguma outra coisa que cause microcefalia, nós temos que estar preparados para identificar precocemente e rápido. O que são o que nós chamamos de fatores de risco? Então, eu falei muito em Zika até agora, porque é o que mais está associado nas nossas mentes sobre microcefalia, mas é importante saber que existem outras causas, mas as causas às vezes não são apenas elas são uma conjunção de fatores, elas aumentam a chance de que aconteça isso numa gravidez. Então nós chamamos de fatores de risco, ou seja, situações em que uma pessoa tem uma maior probabilidade comparado com a população em geral de ter aquela anomalia. Então, casamentos entre parentes, que a gente chama de consanguinidade, aumenta o risco. Idade materna acima de 35 anos por causa de algumas alterações cromossômicas, isso é objeto de uma outra aula. As infecções maternas, que nem eu falei para vocês, é Zika, mas tem outras infecções, citomegalovírus, toxoplasmose, sífilis, podem também dar microcefalia, rubéola, mas todos nós já somos vacinados para rubéola, o que é ótimo, para mostrar como que existem prevenções efetivas no momento em que estabelecemos uma causa, um fator de risco. Outras doenças maternas, doenças de tireoide, diabetes, que eu falei para vocês. Botei em letra maiúscula ali consumo de álcool durante a gravidez e também consumo de tabaco e outras drogas ilícitas. A prevenção, então, a primeira coisa é planejar a gravidez. Muitas vezes, esses hábitos, consumo de álcool, de tabaco, não é de uma hora para outra que a gente modifica. Então, a mulher descobre que está grávida e, de repente, modifica todo o seu comportamento. Não, o ideal é planejar a gravidez para a modificação desses comportamentos, mas também é o momento de fazer testes para saber se já está imune para alguma infecção. Se não está imune para alguma infecção, existe vacina para ser feita. Então, aquilo que a gente coloca ali, o teste de Storch, que é saber se uma mulher ela é já vacinada ou resistente a infecções, isso tem que ser feito antes da gravidez. A modificação de hábitos, e isso é fundamental, durante a gravidez, álcool zero até o final da amamentação. Então, apesar de estarmos falando na gestação, a gente tem a figurinha ali da mãe com um coraçãozinho na barriga, nós temos que saber que o álcool passa pelo leite e vai direto para o cérebro da criança que está amamentando e se desenvolvendo também. Como registrar? Então, no momento, no Brasil, existe ainda o registro de eventos em saúde pública, chamado de RESP, que para microcefalia é obrigatório desde o momento que Zika foi identificado como um fator causador de microcefalia. Mas, ao mesmo tempo, além da RESP, é importante que na declaração de nascido vivo seja colocado a presença da microcefalia, especialmente a microcefalia grave. Mas também, para quem for vigiar, quem for registrar, há algumas coisas que são importantes que a gente possa entender a causa. É uma microcefalia proporcionada, isso eu quero dizer. O crânio é pequenininho, mas ele é todo redondinho e mais ou menos acompanha o formato da face. Ou ela é uma microcefalia desproporcionada. Eu vou mostrar umas figuras depois, não são as melhores figuras de a gente
olhar, mas são importantes para quem vai registrar. Então, vejam aqui, nesse caso, temos exemplos de crianças com a síndrome Zika, e nesse caso aqui nós podemos ver que a microcefalia é aquilo que eu chamo de desproporcionada. Vejam especialmente nessas crianças que aparecem à esquerda de vocês, como o rosto parece muito maior do que o crânio. Na figura D, a gente vê inclusive que o crânio faz uma proeminência atrás, ou seja, o crânio não se desenvolveu corretamente. Na figura E, nós também vemos que quase não se enxerga o crânio. A gente vê a face, a gente vê o corpo da criança, mas o crânio é muito difícil. A outra coisa importante é que com essas anomalias, muitas vezes a gente vai ter dano neurológico. Então, as figuras bem da direita, nós vemos contrações dos dedos, o pé torto, alterações na prega das mãos, na mobilidade das articulações que mostram que houve um dano neurológico importante, reforçando aquilo que eu expliquei para vocês, que uma microcefalia grave ela tem consequências clínicas. Na hora de descrever, se houver mais do que uma anomalia além da microcefalia, todas devem ser registradas separadamente. Condutas. Então, como fazemos quando uma criança nasce com microcefalia? Primeiro, nós medimos o perímetro cefálico e novamente medir entre 24 e 48 horas. Por quê? Às vezes, no parto normal, os ossos normalmente a gente chama acavalgamento. Eles sobem um para o outro para facilitar a passagem da criança no canal do parto. Então, às vezes, a gente tem uma microcefalia, 24 horas depois não tem mais microcefalia. Então, é importante medir com 24 ou 48 horas de vida, ou seja, antes da criança ter alta. Como mostrei no slide anterior, avaliação neurológica. Na presença de uma microcefalia que se confirma, a avaliação neurológica é muito importante para estimar qual é a gravidade do dano neurológico. E também um exame físico completo em outras áreas do corpo para vermos se não há uma outra malformação associada no caso de uma síndrome. Essa figura, esse desenho que eu apresento para vocês aqui, mostra a maneira correta de se medir o perímetro cefálico. Essas informações são importantes porque uma das causas de diagnóstico errado de microcefalia ou de não diagnosticar a microcefalia é uma medida errada. Então, usar sempre uma fita que não seja elástica ou extensível, sempre no ponto mais proeminente da face e mesmo também no ponto mais proeminente atrás do crânio, na região occipital. Se houver assimetria, também, então, a parte mais proeminente. Ainda na conduta, eu cheguei a mencionar antes para vocês exames complementares. Então, fizemos já as medidas corretas, o exame neurológico, procuramos outras anomalias e agora o que nós fazemos? Nós queremos, então, agora descobrir qual é a causa da microcefalia. Então, vejam, há uma série de exames, desde exames gerais, como o hemograma, mas muito importante a procura de infecções congênitas, que estão ali mencionadas e que eu já falei num slide anterior. Tá? Mas também é importante exames de imagem. O que são exames de imagem? Não apenas o raio-x, mas exames que a gente possa ver como está a estrutura interna do cérebro. Então, aqui sim, eu vou apontar para vocês essas imagens em que vocês veem aqui, essas imagens brancas aqui, isso aqui são calcificações. Um cérebro normal, a gente vê áreas claras e escuras, que são água ou a substância cinzenta, mas a gente não deve ver essas estruturas brancas aqui, que significam calcificações, isso é muito característico de infecção congênita. Mais que isso, então, finalmente, da conduta, registrar todas essas alterações na caderneta da criança. Isso vai ser muito importante depois, quando essa criança for ser atendida na
unidade básica de saúde, no pediatra, quem for. Muito importante na atenção básica da saúde, o encaminhamento para a estimulação precoce. Como falei, microcefalia grave, ela sempre tem consequências clínicas e há medidas de melhoria da qualidade de vida de uma maneira muito importante. Estimulação precoce é uma. Exame neurológico deve ser repetido em todas as consultas de puericultura e muitas vezes nós vamos precisar de alguns especialistas ou ambulatórios especializados. Visão, audição e muitas vezes também ortopedistas. Também outros profissionais como fonoaudiologia, fisioterapeutas vão ser muito importantes. É muito importante o tratamento amplo, multiprofissional e multidisciplinar. Nossa palavra final, e espero que aqui tenha ficado claro para vocês que registrar também é prevenir. O registro correto permite o atendimento, permite que identifiquemos causas e permite que possamos agir para o benefício dessas crianças. Muito obrigada e até a próxima aula.